Bom dia, igreja. Feliz ano novo. Você quer um feliz ano novo? Queria que você ficasse de pé, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Quem tem Bíblia, diga glória a Deus. Amém. Se você não tem, peça por irmão do seu lado, cara, eu profetizo que você vai pagar uma Bíblia para mim. Amém. É muito importante, querido, nós estamos aí num propósito de 100 dias na palavra. Lemos a Bíblia em 100 dias. Quem está participando desse propósito, de ler a Bíblia em 100 dias, eu já estou no 3º livro da Bíblia, muito edificante. Nós precisamos ter esse hábito de leitura. Nós, como brasileiros, somos muito aquém da leitura e nós precisamos ler, querido. Se você quer ter mais de Deus nesse ano, leia a Bíblia. É um ano onde que a gente precisa orar mais, jejuar mais, se consagrar e ler a palavra. Então, que nós possamos você vê, Deus está clamando dos púlpitos. Se você vê no Brasil, o clamor é esse, de você orar mais, se santificar mais, se consagrar mais. Eu sei que é um mover profético, Deus dando um alerta para o seu povo. Então, querido, leve a sério o espírito da profecia que Deus está falando, ministrando. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, querido, você precisa criar esse hábito mais e mais. Amém? Porque eu tenho certeza que você vai ser um ano edificante. Amém? Você achou Daniel capítulo 3? Quem achou, diga amém. Vamos orar. Pai, te louvamos por essa manhã, te louvamos por esse culto, por essa adoração, por a tua presença. É visível a unção e a presença do Senhor neste lugar. E por causa disso nós queremos reverência, Senhor, a tua palavra, aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Sabemos que nos atraiu este lugar simplesmente por causa do teu amor para conosco. E o teu amor, Senhor, é ver, Deus, as famílias aqui abençoadas, as famílias aqui prósperas, as famílias, Pai, conquistando, lares, famílias sendo salvas. E nós oramos para que a tua palavra fale conosco nessa manhã. Ministra o nosso coração, cobre-nos com o teu sangue, que todo intento maligno seja quebrado, destruído pelo poder do sangue de Jesus. Nós pedimos que a ação do teu Espírito, da tua palavra, seja rema para a nossa manhã nessa manhã. Nós te pedimos, Pai, pelo poder do teu Espírito, pela tua graça, pelo teu favor, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado através da leitura e do compartilhar da tua palavra. Em nome de Jesus, você crê, diga amém. Daniel capítulo 3, verso 13. Vocês conhecem essa história, Daniel começa desde o capítulo 3, 1, mas vamos ler já depois da sentença de Nabucodonosor para os 3 amigos de Daniel. E diz assim: então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a este homem perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vós podereis se livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Amém? Você pode se assentar. O tema da mensagem, eu já ministrei essa mensagem na igreja. Quem lembra que eu falei sobre esse tema? A fé que te aprova. Eu creio, querido, que o maior privilégio de um homem e de uma mulher, na caminhada cristã, é ter a aprovação de Deus. Eu acho que tem algo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, e isso é muito importante. Eu tenho um rito na minha oração, o hábito de fazer sempre perguntar para Deus como Ele me vê.
né, nas minhas ações, nas minhas atitudes, no dia a dia, né? E isso é muito importante nós saber. A palavra de Deus diz, na ceia do Senhor, diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Né? Esse autoconhecimento das nossas ações e das nossas atitudes é muito importante. Mas para que nós possamos ser provados, e a nossa fé vai ser provada, nós precisamos passar, muitas vezes, e vamos passar por circunstâncias que vão demonstrar aquilo que está no nosso coração. Então, a maneira de nós provarmos é passar pelos testes. E eu creio que a nossa fé passa por circunstâncias que vão ser provadas. Diga para o seu irmão assim: esse ano, Deus vai provar a sua fé. Né? E é muito importante que nós entendemos isso. Eu li uma frase, né, que diz assim, de um ator desconhecido: a mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo duro. Né? A mesma água que amolece a batata também torna o ovo duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que está dentro delas. Né? Então, conforme nós vamos passar por provações, e a Bíblia diz, o próprio Jesus falou: ei, no mundo você vai ter aflição. Né? E se você olhar para a caminhada, quantas pessoas que abandonaram a fé no momento de luta e dificuldade. Né, no momento de provação. Eu vou dizer uma coisa para você: se tem uma área que Deus me provou, foi na área financeira. Tem uma área que Deus me ensinou princípios e valores, e né, que hoje eu colho muito fruto disso. Né? Eu acho que eu vi uma frase, acho que foi o pastor José que postou hoje, né, que nós olharmos para trás e ver as nossas lutas, o quanto foi importante nós passarmos por isso. Eu vejo, né, o quanto nós precisamos ver o que está dentro do nosso coração, diante das circunstâncias. Quantas pessoas, querido, que vieram para a igreja, lutando pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, e de repente não entraram na linha da palavra, não obedeceram alguns princípios e perderam, né, e se abandonaram não apenas o casamento, abandonaram Deus. Né? Então, muitas vezes, Deus vai provar a nossa fé diante das circunstâncias, diante do desafio. Né? É muito fácil, cara, servir a Deus, né, com tudo, né? E isso é o problema da Europa. Por que, né, que eles abandonaram Deus? Porque eles têm tudo. Né? Então, nós precisamos, da nossa caminhada, sondar o que está dentro do nosso coração. Né? E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos entender isso. E podemos aprender com esses 3 jovens que o que estava dentro deles era uma fé que gerou uma aprovação. Nós sabemos que a fé é o firme fundamento. Diga assim: a fé é o firme fundamento. Então a fé é a fundação, né, da nossa jornada, caminhada desse ano. Você precisa entender que aquilo que você vai conquistar depende da sua fé. E olhe para você: quem aqui já fez construção? Quem já construiu casa? Né? Aonde nós gastamos mais dinheiro? Fundação. Aonde nós precisamos mais investir e aonde o diabo investe contra a nossa vida. Deus não está interessado. O diabo não está interessado no teu carro, nas suas finanças, isso aqui. O diabo quer tocar na sua fé. Né? Ele quer gerar incredulidade no seu coração. Foi isso que ele fez com Adão e Eva lá no paraíso. Foi assim que Deus disse. É desse jeito. Né? Não é bem assim. Né? Essas questões que muitas vezes o diabo vem com sugestão para você. E nós precisamos estar atentos a isso. Né? Então, a fé é a fundação. A fundação da nossa fé é a palavra. É ou não é? Né? Deus, ele vai cumprir a sua palavra em nós. A maneira como nós lidamos com as circunstâncias e com, né, as circunstâncias do nosso dia a dia. Então, muitas vezes nós reprovamos na nossa fé porque não estamos pautando a nossa vida, os princípios da palavra de Deus. A fé que te aprova, né? E por isso que eu digo, querido, se tem algo que nós precisamos, que eu quero, né, na minha equipe, na maneira que a gente trabalha, é realmente ver, né, o compromisso das pessoas, como realmente elas são, né? Puxa, esse posso colocar neste lugar, porque realmente nas circunstâncias, no seu dia a dia, a gente vê como ele opera. Então, ser aprovado por Deus é algo que nós precisamos buscar dia a dia. Amém? Né? Ter a consciência limpa disso. Então, o que podemos aprender com esse jovem que nos levará a ter uma fé, né, que nos aprova? Que fé é essa que resiste à força do fogo? Né? Que fé é essa que resiste à força do fogo? A Bíblia diz em Isaías que nós vamos passar pelas águas, nós vamos passar pelo fogo, né? E ele não arderá em ti.
né? Então, existe uma profecia, né, para nós, que nós vamos passar por dificuldade. Então, a fé que aprovou esses homens, né, é uma fé que trabalha sobre fidelidade e compromisso. Se você olhar para a vida desses 3 homens, você vê a fidelidade deles a Deus. Não é verdade? Diante de uma sentença de morte, diante de uma situação terrível, eles falam, cara, nós não vamos aceitar essa palavra, nós não vamos fazer isso porque nós servimos a um Deus e nós somos fiel aos mandamentos do Senhor. Né? E nós precisamos entender que fé não é apenas crer, fé não é apenas crer no que Deus diz, fé nasce numa fidelidade e compromisso com a sua palavra. Né? Fidelidade é a qualidade de quem é fiel, leal. Né? Esses homens foram leal a Deus. Retidão, constância, perseverança, né? Diante da circunstância, veracidade, compromisso, cumprimento dos nossos compromissos. Quantos creem que Deus vai te dar compromisso para você cumprir esse ano? Né? Nós precisamos entender, Deus vai provar nisso, né? Diante do desafio, diante de algumas circunstâncias, que Deus vai provar você. Por exemplo, né, você está passando um momento difícil financeiramente, e você vai lá na padaria, no mercado, e o cara te dá os trocos, te devolve R$100 a mais. Alguns vão falar, nossa, Deus usou aquela menina do caixa para me abençoar. Outros vão ser fiel a Deus, não, Deus não trabalha quebrando os princípios da sua palavra. Deus não faz isso. Né? Então a gente precisa entender isso mais. A nossa fidelidade, o compromisso diante de desafios, diante, né, de coisas que vão oferecer para nós esse ano. Não, eu preciso estar fiel à palavra. Eu tenho um compromisso. Né? A palavra de Deus, o princípio de Deus. E a gente vê que esses 3 homens, né, tiveram um compromisso, uma fidelidade ao mandamento de Deus. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, ó rei Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Né? Se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, né? Nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Né? Eu olho para esse texto e eu aprendo 2 coisas, querido. Né? O compromisso desses 3 jovens é tão sério, que eles se levantaram contra a autoridade. E se tem um pecado abominável para Deus, realmente nós podemos ver 2 pecados aqui, que é a imagem, a adoração a ídolos. Se você ler, quando Deus tira o povo do Egito, né, Êxodo 32 fala sobre isso. E quando Moisés sobe para o monte, o povo estava impaciente. E, né, quanto a esse Moisés, isso, aquilo, ele não vai voltar. Né? E muitas vezes Deus vai provar a nossa fé, a nossa perseverança. E, né, e o que aconteceu? Aqueles homens falaram com Arão, falaram assim, ó, nós precisamos fazer um Deus para nós. Né? Nós precisamos construir, né? E eles construíram uma imagem. Né? O que eles construíram? Um bezerro de ouro. A primeira imagem que foi levantada, depois que o povo tirou, foi uma imagem de ouro. Né? E a Bíblia diz que eles foram, adoraram, pegaram das mulheres, isso, aquilo, tiraram, né, os brincos, as joias das mulheres, e fizeram um bezerro de ouro e começaram a festejar, sambar, dançar, né, e fazer uma zoeira. E quando Deus percebeu, falou assim, Moisés, ó, o povo se rebelou. O teu povo, Deus ainda fala assim. E Moisés desce e vê a besteira que aquele povo fez de adorar uma imagem de ouro. Pensa numa coisa que para Deus, querido, é abominável. É quando você coloca Deus em segundo lugar, quando você tira a adoração para Deus, quando você rouba a adoração de Deus. E é uma área que nós precisamos, no nosso dia a dia, entender isso com seriedade. Né? Deus não aceita ser segundo em hipótese alguma. Deus, ele precisa ser adorado e honrado, né? Não através de uma imagem, não através de um pastor, não através de uma pessoa. Deus é espírito, importa que nós adoramos em espírito e em verdade. Isso é a nossa fé, né? Não é através de um lencinho, de um copo d'água ou isso, aquilo. Deus é espírito e nós precisamos adorar em espírito e em verdade, amém? E a Bíblia diz que esses homens fizeram um bezerro de ouro e Moisés, né, chegou e Deus falou assim, eu vou destruir esse povo, Moisés. Olha que Deus que nós servimos. Eu vou acabar com essa raça. Né? Mas ali havia um intercessor, Moisés, chegou para Deus. Deus, não faça isso.
Né? Não faça isso, Deus, porque o que o povo do Egito vai dizer a seu respeito? Você tirou ele de lá para matar, e Moisés intercede pelo povo, né? E Deus realmente, então tá, eu não vou destruir, eu ia destruir esse e te dar um novo povo, Moisés, mas já que você intercedeu, né? Eu vou perdoar eles e tal, eu não vou destruir. Mas Moisés, né? Porque todo pecado tem consequência, nós precisamos entender isso. Na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, nós precisamos entender isso, que todo passo errado que a gente dá, tudo aquilo que a gente sai de não ser fiel a Deus, não ser, né, uma pessoa compromissada com a palavra de Deus, nós vamos ter consequências. Nós podemos, né, trazer consequências graves para a nossa casa, para o ministério, para o nosso dia a dia. Então não tem coisa mais edificante a você, cara, Deus está me aprovando. Porque eu estou cumprindo o meu propósito, estou no centro da vontade de Deus. Né? Agora, cara, quando eu saio do centro da vontade de Deus, nós precisamos entender uma coisa. Deus vai, e o pecado traz juízo sobre a nossa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Moisés chega para aquele povo, né? Deus perdoa ele, Moisés chega assim, quem é de Deus, vem para cá. Né? E a tribo de Levi se colocou diante de Moisés, veio para Moisés e os outros não, né? Mostra ali a fidelidade da tribo de Levi, e Moisés dá uma sentença, vocês vão sair e vocês vão matar todos aqueles homens que fizeram essa besteira. E a Bíblia diz que eles saíram em casa, acabando com os vizinhos, isso e aquilo, e a Bíblia diz que naquele dia morreu uns 3.000 homens, por causa do pecado da idolatria. Quantas pessoas, querido, que estão morrendo espiritualmente porque não tem Deus como o primeiro da sua vida. Nós precisamos entender isso, né? E nós precisamos, querido, entender que Deus, Ele conhece o nosso coração, a motivação do nosso coração. Agora, o segundo pecado mais abominável para Deus, querido, e isso, o Espírito Santo falou muito comigo nas minhas orações sobre essa palavra, não tem pecado mais que mexe com Deus, que provoca a ira de Deus. Eu sei que nós estamos debaixo da graça, nós vamos entender isso, que é o pecado contra a autoridade. Querido, o que Deus cuida nessa área, né, e que nós precisamos cuidar da nossa fé, é o pecado contra a autoridade. Quantas pessoas, querido, que se rebelaram contra seu patrão, contra o seu trabalho, algumas situações que não conseguem romper na sua vida. Isso não é coincidência. Eu costumo analisar algumas pessoas. Eu lembro, quando eu estava no mercado, eu tinha um cara, né, que ele não conseguia emprego de jeito nenhum. E eu falei, olhava para esse cara, mas como assim? Né? Mas se você vai ver a história, você vai ver a situação da pessoa, né, ali entrou uma semente de desonra. E toda semente de desonra, querido, traz consequência para a minha vida e para a sua vida. Esses caras foram tão fiel, querido, tão fiel a Deus, que se levantaram contra a autoridade. É claro que diante de circunstâncias, a Bíblia diz, entre obedecer o homem e obedecer a palavra, eu fico com a palavra de Deus. Mas uma coisa, querido, que nós precisamos levar a sério, é o pecado contra a autoridade. Né? De filhos se levantando contra a autoridade dos pais. A Bíblia diz que essa pessoa vai morrer antes. Né? A Bíblia diz, honra pai e mãe para que a tua vida seja longa nessa terra. Ou seja, se eu não honrar pai e mãe, a Bíblia diz que é uma sentença de morte. Né? E mesma coisa que nós precisamos entender sobre o pecado contra a autoridade. Né? Nós precisamos entender que ali no berçário existe uma autoridade. E quando eu quebro isso, e nós temos muita dificuldade de cumprir regras. Nós temos muita dificuldade de submeter a certas coisas. E quando eu cometo isso, eu estou pecando. Eu preciso entender que eu estou pecando. É ou não é, irmão? Né? Quando eu me levanto contra o meu patrão, eu não quero dizer de que tipo que é teu patrão, ou a maneira como é, a situação, as circunstâncias. Né? Querido, faça uma pesquisa, né, sobre como Deus trabalha dentro dos seus princípios. E como eu falei, nós precisamos investir na fé, a fé é um fundamento. Mas quantas pessoas, querido, que reprovam nessa área? Quantas pessoas que não entram no nível de bênção nessa área? É impressionante, querido, se você estudar, se você olhar o comportamento de pessoas que ferem a autoridade, que se rebelam contra a autoridade, o final dessas pessoas. Então, Deus, Ele trabalha dentro de princípios e valores. E a nossa fé vai ser provada diante de autoridades.
né? Diante do trânsito, diante de circunstâncias. E às vezes a gente está reprovando dia a dia, em circunstâncias da nossa jornada e da nossa caminhada, né? E eu não estou aqui falando que eu estou fora disso, né? O quanto nós precisamos cuidar sobre isso, né? Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, eu queria que você abrisse Romanos 13. A Bíblia diz assim: se achou, diga amém. Se quiser acompanhar no cegão, né? Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Deus está falando aqui, não é da pessoa, Ele está falando do cargo, né? Eu não concordo com fulano, com ciclano, não interessa, né? Deus está falando sobre a função da pessoa. Meu patrão é uma autoridade sobre a minha vida, não é? Quem que institui essa autoridade? Deus. Nós precisamos entender isso. A pessoa que está cuidando lá de uma sala, do estacionamento, isso, aquilo, né? É uma autoridade que Deus instituiu ou não é? É. Entendeu? E nós vamos cuidar com isso, né? Procede de Deus. E as autoridades que exercem foram por Ele instruídas, né? De modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. Quando eu resisto uma autoridade, e esses 3 homens, querido, por isso que nós vamos olhar para a fidelidade desses homens. Porque é algo abominável para Deus você se levantar para uma autoridade. E a maior autoridade daquela época, quem que era? Os reis. Então, a gente vê, querido, o nível de fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego. O quanto eu e você precisamos andar em fidelidade a Deus e a sua palavra. Porque é abominável para Deus, realmente, quando nós quebramos o princípio da autoridade. Então, muitas vezes, nós precisamos olhar para a nossa vida e realmente nós precisamos olhar para a nossa caminhada se realmente somos fiéis. Porque havia uma sentença de morte contra esses 3 homens, mas eles foram fiéis à palavra. Então, nós precisamos fazer esse paralelo. Para Deus, idolatria é abominação. Mas também a quebra do princípio de autoridade, para Deus, querido, tem consequências terríveis para a minha vida e para a sua vida. Ele continua dizendo, né? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Quantas pessoas, queridos, são debaixo de condenação porque quebraram esse princípio? Então, a minha fé, ela precisa se submeter às autoridades. Deus vai me provar no meu dia a dia sobre isso. Sobre a minha jornada, Agora, quantos, querido, quantos que não são promovidos por Deus porque reprovam nessa área? A Bíblia diz que Deus abençoou Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram abençoados, eles foram promovidos, né? Mas nós podemos olhar primeiramente a fidelidade dele, né? E nós precisamos cuidar da nossa jornada, da nossa caminhada. Você tem sido fiel a Deus? Você tem um compromisso com a palavra de Deus e com os princípios e os mandamentos do Senhor? Isso é fé, isso é um fundamento, né? É uma área que a gente mais precisa investir na nossa caminhada cristã. Então, a fé, ela é aprovada um compromisso e fidelidade. Querido, existe responsabilidade no crer. Existem algumas coisas que eu preciso fazer. Então, não é simplesmente assim, puxa, né? Esses homens não quiseram, e a Bíblia diz, há uma sentença de morte. Eu vou dizer uma coisa para você, né? Há uma sentença de morte sobre idolatria, quando nós não adoramos a Deus, em espírito e em verdade, quando nós não entendemos isso, nós vamos ser punidos. Agora, o negócio da fidelidade a Deus é tão sério, que Deus perdoou eles se levantar contra uma autoridade. Agora, Deus chamou muito a minha atenção. E Deus me mostrou, lembra-se quando você fez o curso de teologia? Eu falei, lembro, Deus. E você sabe o que aconteceu aquele dia naquela sala? Eu falei, eu lembro, Deus. Foi algo que eu nunca esqueço. Fiz curso de teologia e eu fiz um módulo sobre autoridade espiritual. E para mim, um cara perito, é um cara que nós conhecemos, falar sobre autoridade espiritual, né? Então, John Bevere, que tem um livro, Debaixo das Suas Asas. Mas tem um pastor nosso, amigo nosso, que já pregou aqui, Djalma Toledo. Pensa num cara que fala sobre o princípio da autoridade. Mingão, né? Eu tive um módulo, 1 mês de aula sobre autoridade espiritual. E Deus me fez lembrar, lembra aquele dia que o Djalma ministrou. E ele ministrou as pessoas da sala. Eu nunca vi tantas pessoas. Tinha uma mulher, uma moça, não sei se ela é uma mulher casada. Aquela mulher, ela não chorava, ela urrava.
Eu nunca vi daquilo, foi uma experiência tão forte. Eu sei por isso que o Espírito Santo me lembrou desse dia, sobre autoridade espiritual. Eu tenho convicção, querido, que nós precisamos alinhar a nossa vida. Porque é uma área que muitas vezes nós não estamos entendendo por que não somos promovidos. Por que não entramos num nível maior. A Bíblia diz que você não deve ir contra a palavra de Deus. Antes de obedecer homens e a palavra, eu fico com a palavra. Foi isso que Deus está falando aqui. Um exemplo para nós. Mas eu quero te alertar, querido. Nesse ano, diante das autoridades, ou como você tem se comportado diante das autoridades. Às vezes, querido, eu olho para algumas lideranças e falo assim, meu Deus, como uma pessoa está fazendo essas coisas. Mas eu, querido, no meu coração, eu jamais vou julgar essa pessoa. Eu jamais vou me levantar contra essa pessoa. Porque se Deus falou e eu me levanto, a Bíblia diz que eu vou sofrer condenação. Eu digo para você, é sério ou não é sério? Quantos de nós não somos promovidos? Quantos de nós não entendemos a soberania de Deus? Quantos de nós não somos abençoados porque estamos quebrando o princípio básico e às vezes não percebemos? Então, isso depende da minha fé, obedecer e ser fiel aos mandamentos do Senhor. A Bíblia diz que toda autoridade foi imposta por Deus. O guarda de trânsito, fulano, as autoridades civis que temos aí, vereadores, nessas questões, e que às vezes é complicado, o próprio governo. A gente sempre cita umas pessoas, as pessoas falam muito sobre isso, sobre o 7-1 que nós levamos da Alemanha. A gente sabe que existe ali um princípio de quebra de autoridade. A Dilma, mas que nós não aceitamos algumas coisas assim, mas ela foi instituída como autoridade. E houve uma vaia, um vexame no estádio, essas coisas. Com certeza, toda quebra de princípio de Deus vai ter consequência. Então, quando você quebra o princípio da autoridade, irmão, não importa quem seja, nós precisamos olhar as escalas e as consequências que tem sobre a autoridade. E eu preciso alertar você, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo me fez lembrar do dia dessa mulher, naquela sala. E o pastor Djalma, se você quiser acessar, entra no YouTube, escuta a palavra do pastor Djalma Toledo. Ele pregou na casa de Zadok, uma palavra encomendada que o Luciano encomendou sobre a autoridade espiritual. Nós precisamos cuidar com isso. Nós precisamos alinhar a nossa fé aos princípios e os mandamentos da palavra de Deus. Ele fala até, você deve submeter, mesmo que essa autoridade não seja uma pessoa boa. Então, nós vemos aqui que esses homens foram fiéis. E nós precisamos cuidar, querido, com o evangelho de coxa de retalho. O que eu chamo de evangelho de coxa de retalho? Teologia baseada em experiência pessoal. Eu vi o testemunho de uma mulher que ela estava quase se separando, porque um pastor estava pregando, e já estava talvez no terceiro casamento, aconselhando, e ela ouvindo esse pastor. Ela falou assim, eu tenho direito de ser feliz. E essa mulher estava com a crise no casamento, ela falou assim, eu estava indo por esse caminho, e eu estava ouvindo isso, e eu estava saindo do propósito de Deus. Eu tenho direito de ser feliz. E ela falou, se eu fosse por essa linha, eu ouvi isso, eu teria acabado com o meu casamento. Nós precisamos, querido, cuidar. Hoje a internet dá muita voz para muita gente que não tem bagagem para se colocar no lugar de mestre. E tem muita gente que pegando uma palavra daqui no YouTube, uma palavra dali, em benefício próprio. E fugindo dos princípios da palavra de Deus e quebrando a autoridade sobre a sua vida. Pessoas se levantando. Nós temos um privilégio, querido. Nosso pastor Luciano Subirá é um cara da Bíblia. É um cara que tem a palavra. Ele fala assim, cara, tem coisas que a gente na caminhada a gente pode até mudar. Mas ele tem sido uma voz nesse Brasil. E eu queria que você ouvisse um vídeo dele que ele colocou essa semana. Cuidado com influências perigosas. Tem gente que está ouvindo. Eu vi um pastor falando sobre, nós vamos ter a conferência sobrenatural, falando sobre você cobrar a inscrição. Mas assim, só que por trás disso, ele não tem condições de fazer um evento sem inscrição. Aí ele põe lá uma conta bancária, ele põe um lugar que você tem que depositar, que você tem que fazer isso, aquilo, entendeu? Então a gente prefere que cobra uma inscrição e fala, cara, faça uma oferta, invista na sua vida. Então, às vezes as pessoas pegam um negócio assim, sem um contexto,
né, sem a questão como que funcionam os bastidores, né, e vai lá e fala assim. Né, eu vi uma pessoa falando assim, pega esse dinheiro, em vez de você gastar R$40 com criança, vá para o McDonald's, invista nos seus filhos. É uma opção que você tem. Você pode fazer isso. Né? Então, muitas vezes a gente precisa cuidar com algumas situações, com experiências que as pessoas às vezes têm, e vive, né, traz uma doutrina em cima das suas experiências. E nós precisamos ficar com a palavra de Deus. Eu lembro que o pastor Luciano um dia estava no retiro de integração, e um pastor ministrou a palavra, né, e eu gosto de aprender muito com as pessoas experientes. Esse cara ministrou uma boa palavra, mas o pastor Luciano estava do meu lado, ele chamou ele, vem cá, vem cá. Você pregou muito bem, mas tudo baseado em suas experiências. Você não leu um versículo da Bíblia. E nós precisamos entender, querido, que quem rege a nossa vida, a nossa fé, é os princípios e as palavras de Deus. Amém? E nós precisamos entender isso. Nós não estamos fazendo um evento para ter lucro. Nós estamos debaixo de uma palavra profética, que esse evento é para a comunidade de alcance, que vai abençoar a nossa casa. Aliás, querido, né, o Espírito Santo me falou sobre esse evento. Eu vou tocar áreas das vidas dessas pessoas que precisam ser tocadas. Esse vai ser o sobrenatural. Né? A Bíblia diz que esses 3 homens foram jogados lá, né, na fornalha, atadas. A Bíblia fala, né, 2 vezes, fala sobre isso. Foram amarrados e eles foram lançados no fogo atados. Mas a Bíblia diz que esse fogo só queimou as cordas que amarravam ele. Existe área da minha vida e da sua vida que eu preciso, né, que o fogo de Deus passe pela minha vida e me purifique. Né? A Bíblia fala, né, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E nós precisamos cuidar muito com isso. Infelizmente, nosso problema não é a má compreensão da Bíblia, mas a dificuldade de inclinar o nosso coração indomável e acertar suas claras instruções. Esse é o nosso problema. A gente sabe que a gente tem que obedecer. A gente sabe que a gente tem que honrar as autoridades. Né? A gente sabe que a gente precisa viver debaixo dos princípios do mandamento de Deus. Então, fidelidade, querido, e compromisso. É a primeira área que Deus vai, né, provar na minha fé e na sua fé. Né? Não coloque Deus em segundo lugar. Não levante, né, aquilo que, né, Deus conhece seu coração. Né? Eu sei que a maior idolatria do nosso país não é mais, talvez, imagem, também é. Mas, querido, existe um negócio que nós podemos sentir esse ano, a idolatria do futebol. Né? Pessoas que fazem tudo pelo futebol, acabam de pagar 400, 500 reais no ingresso, né? E acham que as coisas de Deus têm que ser de graça. Né? E nós precisamos entender certas coisas. Nós precisamos honrar, né, a direção que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8, verso 9. Aos seus discípulos interrogaram, dizendo, que parábola é essa? Lucas 8, 9. Que parábola é essa? Respondeu Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e os demais fala-se por parábola, para que vendo não vejo, ouvindo não entendo. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que é semente, querido? É a palavra de Deus. Aquele que cai à beira do caminho, são os que ouviram, vêm seguir o diabo e arrebatam do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. E que caiu sob a pedra são os que ouvindo a palavra recebem com alegria. Este não tem raiz, não tem um fundamento, não tem uma visão, não tem uma igreja, né, onde ele come e bebe daquele lugar. Né? Não tem raiz. Creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Na hora da provação se desviam, porque não são fundamentados, não tem a fundamentação da fé na sua vida. Vem a provação, se desviam. O que cai entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados, com os cuidados e as riquezas e deleite da vida. Né? E seus frutos não chegam a amadurecer. Os que caem na boa terra são os que, tendo ouvido, e de bom e reto coração, retém a palavra, este frutificam com perseverança. Querido, nós precisamos ouvir a palavra, não com intenção em benefício próprio, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é reta. Ela não vai te levar por caminhos tortos, ela não vai te colocar em dúvida, ela não vai te desviar do caminho. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vai nos conduzir na retidão. Deus quer que você seja uma pessoa
reta. Amém? A fé nasce no compromisso. E sua fé, né, vai ser provada. E você tem que fazer escolha. Só insignificantes não são avaliados. Quantos querem ser avaliados por Deus esse ano? Né? Nós precisamos avaliar. Não tem como viver uma fé genuína, operosa, uma fé que realmente frutifica, sem que, alguns momentos da nossa vida, nossa fé seja aprovada. Primeiro, a Tessalonicenses, capítulo 2, a palavra de Deus diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para agradarmos a homens, sim a Deus, que prova o nosso coração. Diga assim: Deus, esse ano, vai provar a minha fidelidade. Deus, Ele prova o teu coração. Não adianta, querido, você está na igreja, levantar o braço, está aqui em cima no púlpito, isso aqui, né? Não, Deus vai te provar diante das circunstâncias. É muito fácil adorar a Deus dentro da igreja, né? Mas eu quero ver nós sermos adorador na segunda-feira, diante do desafio, diante das circunstâncias. Há um momento na sua vida que você vai dizer: puxa, mas eu trabalhei para isso, eu fiz isso, né, eu e aquilo, né, mas o homem não me reconheceram. E é nesse momento que você vai ter que fazer escolha. Ou você fica com a palavra, ou você revolta contra a autoridade, ou você julga a autoridade, ou você faz isso, ou você faz aquilo. Porque é nesse momento que Deus vai provar o que está no seu coração. Qual a motivação do seu coração? Quantos, querido, que fizeram para Deus, né? E Deus coloca diante de uma circunstância, você assim: não, nunca mais vou trabalhar para Deus. Eu nunca mais vou fazer isso para Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que está por trás do seu coração. Fidelidade e compromisso. Homens, querido, muitas vezes vão ser injustos conosco. Pessoas vão ser injustas. Mas a Deus vai usar homens e pessoas para testar o que está no meu e no seu coração. Foi isso que Deus fez com aquelas pessoas que estavam ali. Viram que, né, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram. Foram lá e fofocaram para o rei: tem uns hebreus aí que não aceitaram a sua direção. E Nabucodonosor chama eles: é verdade? É. Mas fique sabendo que nós não vamos adorar. Nós temos um Deus fiel. Né? É nessa hora, querido, que Deus vai provar você. Lá no seu trabalho, diante de trocos, diante de circunstâncias, diante de uma nação corrupta, né? E o dinheiro, querido, é a raiz de todos os males. O amor, quer dizer, não é o dinheiro. Amor, você é um amor. Deus te abençoe. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Né? Então nós precisamos cuidar da nossa caminhada. Esses 3 jovens viviam na Babilônia, mas o espírito da Babilônia não viveu neles. Nós precisamos entender que nós vamos estar no mundo, nós vamos estar diante de circunstâncias de lideranças, até mesmo homens maus. Mas é neste lugar que Deus vai provar teu coração, que Deus vai provar a tua fidelidade e a sua lealdade à palavra. Amém? Há um alerta para você, querido. Talvez, né, eu quero que você entenda, talvez você vai receber uma promoção, mas Deus primeiro vai testar seu coração. Talvez seja um ano onde que Deus vai te colocar. Muitos, infelizmente, Deus não promove. O próprio Deus não promove porque quebrou o princípio de fidelidade a Deus e o princípio de autoridade espiritual e de autoridade na nossa caminhada. Precisamos investir num crescimento espiritual. O crescimento espiritual não é vir à igreja todos os domingos, faz parte. Ler a Bíblia, orar, faz parte, né? O nosso crescimento espiritual está em corresponder a Deus naquilo que Ele nos fala todos os dias. Esse é o nosso crescimento. Entendeu, querido? Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Então, ouvir a Deus, né, naquilo que Ele nos fala todos os dias. Principalmente, querido, principalmente em coisas que Ele quer que a gente mude. Essa é a nossa vida. É desse jeito. Não tem, querido, como eu querer ter um ano abençoado praticando os mesmos erros que eu cometi em 2019. Não tem como, eu sinto Deus me chamando para algo mais. Assim, não tem, querido, como se eu não me consagrar, se eu não ler a Bíblia, se eu não jejuar mais do que eu já fiz no ano passado. Não adianta eu querer algo novo para 2020 com as mesmas práticas velhas. Não adianta. Deus não quebra princípio. Deus tem os valores.
E que nós precisamos entender o compromisso com Deus e com a sua palavra. Sabe, querido, Deus me deu um chamado. Não foi a igreja que me deu. Você precisa entender isso. Que quem te chamou foi Deus. Você precisa entender isso. Não foi o homem, não foi ciclano, não foi Beltrano. O chamado que Deus colocou sobre a sua vida foi Deus que te deu. Deus plantou você lá naquela empresa porque Deus tem um propósito. Que honre o nome dele. Que vive na palavra, que pratique a palavra. Não é para as pessoas se escandalizar e falar assim, eu não quero ser crente igual esse cara aí. Eu não quero. Cara, se ele não me honra como patrão, se ele não me obedece, ele vai obedecer a Deus. Ele praticando essas coisas, então Deus, querido, vai te provar como provou Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, no mundo. Não é somente dentro da igreja. Né? Aquela história que nós ouvimos, você já ouviu essa frase, você vai lembrar do seu livro. Eu sei o que você fez no verão passado. Quem lembra desse filme? Né? Querido, eu sei o que você posta no Facebook. Eu sei o que você posta no seu Instagram. A Bíblia diz, né, a boca fala que está cheio do coração. Eu sei, querido, o que você posta no seu Instagram. Deus também sabe. Né? Eu vejo algumas coisas no Facebook, no Instagram, nas redes sociais, e falo, meu Deus. Quem está entendendo, diga amém. Seu testemunho, querido, sua vida, sua fidelidade, né, a sua lealdade em diante dos seus atos dia a dia, na sua jornada, na sua caminhada. Querido, seja fiel e tenha compromisso com a palavra e com o reino de Deus. Deus não se agrada quando você faz um voto de tolo. Você fez um voto, querido, cumpra, obedeça, leve a sério. Querido, leve Deus a sério esse ano. Leve a palavra de Deus a sério esse ano. Talvez a sua maior prioridade esse ano, a nossa maior prioridade talvez esse ano, cara, eu vou ser um cristão de verdade. Antes de você ser um trabalhador, antes de você ser um líder, um supervisor, um pastor, um diácono, um empresário, nossa maior prioridade, querido, é ser um cristão de verdade. Essa é a nossa maior prioridade. Porque não tem, querido, como ser um pastor, um empresário, uma pessoa bem-sucedida, querer atrair a bênção de Deus, se eu não sou um cristão de verdade. Se eu não levo a palavra de Deus a sério. Então muitos estão buscando uma função, um cargo, isso, aquilo. Primeira prioridade na minha vida e na sua vida que Deus quer é que você seja um cristão de verdade. Deus não pega atalho. Deus é um Deus que quer te promover. Deus é um Deus que quer te abençoar. Deus é um Deus que quer que você tenha um ano abençoado. Mas primeiramente, Deus quer que você imite e sendo um cristão. O que é ser cristão? É ser um pequeno Cristo. Você é um cristão de verdade? Dentro da igreja? E lá na sua casa? Eu gosto que às vezes que as pessoas, né, a gente escala as pessoas para ministrar no retiro. A primeira coisa que, né, eu gosto do pastor José, que ele fala muito sobre isso. Ele chega para os seus filhos e fala assim, eu tenho autoridade para ministrar essa palavra? Eu tenho autoridade? Eu acho lindo isso. Né? A minha esposa que mais me conhece, querido, você não me conhece no dia a dia. Alguns me conhecem. Né? Mas nós precisamos ver. Então talvez a sua prioridade esse ano não é ter um cargo, ter um empresário, ser esse cara. Minha prioridade é realmente olhar para mim dentro de mim. Cara, eu sou um cristão de verdade. Eu reflito a imagem de Cristo. As pessoas veem Cristo na minha vida. Eu sou uma mulher que o meu marido vê Cristo em mim. Eu sou um homem que a minha mulher vê Cristo em mim. Minhas ovelhas vê Cristo na minha vida. Eu sou pastor, um título. Deus não vai me dizer assim, você é um legal. Não, você é um Milton. As pessoas veem Cristo na sua vida, vê caráter, vê integridade. Não que a gente não tenha a nossa humanidade. Né? Quem aqui não erra, não falha. Né? Mas nós não podemos, uma frase que eu sempre gosto de falar assim, cara, tem uma hora que as pessoas vão se cansar do seu erro. Vão se cansar do seu erro. E a nossa fé vai ser provada diante das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Então cuide, queridos. Nós temos um compromisso com Deus, mas também Deus estabelece o processo e a autoridade vão estar na nossa vida e na nossa caminhada e na nossa jornada.
Então, né, Gálatas capítulo 6, verso 3 diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha que Paulo escreve aos Gálatas. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Querido, não se engane. Você sabe quem você é diante de Deus. Você sabe das suas ações, das suas atitudes. Você sabe quem você é quando você está sozinho. Né? E esse nada aqui não quer dizer que você é uma pessoa que não tem valor. Não é isso que Deus está falando. Todos aqui, né, Deus não faz acepção de pessoa, todos nós temos nosso devido valor. Aliás, querido, Jesus Cristo morreu por você porque você tem valor para Deus. Mas, muitas vezes, nós achamos que somos salvos coisas. Paulo está falando assim, você acha que você é. Né? Esse nada aqui significa você pensar que você é aquilo que você não é. Não é? Ou seja, uma fantasia. Você é um crente ou você é uma fantasia? Você realmente leva a palavra de Deus a sério ou não? Nossa, pastor, você está brabo hoje. Não estou, irmão. Eu estou trazendo uma direção para a sua vida, que eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida esse ano. Né? Então, nós precisamos entender. O futuro de uma vida bem-sucedida depende de como a pessoa se desenvolve. Então, como eu vou me desenvolver a minha vida cristã esse ano? Né? Principalmente, querido, na minha santidade pessoal. Isso depende da minha vida de sucesso. Isso depende da minha vida, na minha caminhada e na minha jornada. Como eu estou desenvolvendo a minha santidade pessoal. Não olhar para a Viviane, não olhar para os meus pastores, para isso, para ciclano, para fulano, para minha esposa. Não. Como eu estou desenvolvendo a minha vida, né, pessoal, a santidade pessoal. Esse ano, Deus vai fazer grandes coisas. Por quê? Santificai-vos. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de... Não é para santificar o ano que vem. A santidade é para hoje, querido. As bênçãos vão vir no amanhã. Você crê nisso? Né? Então, talvez a maior prioridade esse ano, cara, eu vou ser cristão de verdade. Eu não vou ser fake Cristo. Né? Fake cristão. Que é a onda, a moda. Né? E nós precisamos mais e mais. Tiago 1,26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, querido, como que as pessoas vão ver que eu sou cristão? Numa rodinha de conversa. Como que eu atraio as pessoas para chegar na minha casa e falar mal da igreja, das pessoas ou não? Então, às vezes, eu estou dentro da igreja, né? Mas é tudo em vão. Por quê? O nosso falar vai determinar se você é um cristão de verdade ou não. E não é assim no dia, né? Aquelas coisas assim no momento. É no dia a dia que nós precisamos cuidar da nossa santidade pessoal, do nosso falar. Né? Spurgeon, ele disse uma frase assim, que a vida de um cristão, a língua, a mão e o coração devem estar em concordância. A vida de um cristão, a língua, a mão, o coração deve estar em concordância. Isso só é possível com uma vida devocional constante. Eu alinhar a minha língua, né, o meu falar, o meu agir, a minha caminhada, se eu tiver uma vida devocional. Um compromisso com a palavra, uma comunhão com o Espírito Santo, um devocional diário, um ouvir a voz de Deus e sentir o que Deus está falando. Quando estão entendendo, diga amém. Então diga para o seu irmão, primeiro compromisso é fidelidade e compromisso com a palavra de Deus. Primeira atitude de fé que Deus quer de mim, que Deus vai exigir na minha jornada, cara, você tem compromisso mesmo com a palavra de Deus? Você é fiel mesmo? 100% fiel? Segundo, que nós precisamos entender na nossa caminhada cristã sobre fé, é a soberania de Deus. Deus é soberano, e a decisão dele, falou, está falado. Não é verdade? Fica sabendo, rei, que se Deus não nos livrar, não tem problema. Nós não vamos te servir. Porque nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus é soberano. Tem coisas que não vão entender. Mas eu não vou me arredar o pé da palavra e dos princípios, dos mandamentos. Nós precisamos entender que Deus é soberano. E Ele vai agir com o sobrenatural. A fé age, né? O sobrenatural de Deus vem sobre a minha vida. Foi isso que aconteceu.
Foi isso que eles falaram. Fica sabendo. E bem claro, nós precisamos falar com a nossa boca. Eu sei que Deus é soberano. E algumas atitudes, não é para minha força, não é por atalho, não é por circunstâncias. Deus falou, querido. Deus falou algo a meu respeito, Deus falou algo a seu respeito. Creia, não importa as circunstâncias. Deus vai fazer do jeito dele e não do meu jeito. Isso é fé. Só que muitas vezes Deus falou, e no momento do aperto, a gente faz na força do nosso braço. A gente faz do nosso jeito. A gente pega atalhos. A gente quebra os princípios de autoridade, fala mal, isso, aquilo. Mas você não está resistindo contra as autoridades, você está resistindo contra Deus. Porque se eu ponho autoridade, se eu ponho contra Deus. Eu pergunto para você, é fácil ser crente, irmão? A porta é estreita. Eu preciso entender o agir invisível de Deus. Como Deus age. Como Deus faz. É por isso, querido, que eu preciso não apenas conhecer através do que as pessoas falam de Deus. Eu preciso ter uma experiência própria com Deus. Eu preciso saber quem é Deus. Vão se levantar lutas, circunstâncias difíceis. Vão se levantar, querido. Mas eu preciso saber que o meu Deus é soberano. Ninguém, o meu Deus, o nosso Deus, nunca perdeu uma batalha. E Ele não vai fazer que os seus filhos sejam derrotados. Eu não creio, querido. O pastor Luciano sempre fala uma frase. Deus não é como Davi, que coloca Urias na frente da batalha para morrer. Não é, querido. Nós precisamos entender que Deus falou. Que Ele tem algo através da nossa vida, no sobrenatural esse ano. Eu tenho certeza, querido, que em algumas áreas da nossa vida, o fogo de Deus vai vir e vai consumir aquilo que está amarrando você. Talvez o maior toque que nós vamos ter nesse sobrenatural vai ser o fogo na nossa língua. Precisamos cuidar naquilo que nós falamos, naquilo que nós vemos e tudo aquilo. Amém? Palavra de Deus em Daniel. Se o nosso Deus, a quem servimos, você serve a Deus mesmo, querido? Quer livrar, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente, das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Porque o nosso Deus, Ele falou, está falado. Eu sou obediente, radicalmente, àquilo que Deus está falando. Amém? Salmo 46, 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Tem hora que a gente tem que, querido, dizer uma coisa. O maior pecado que nós cometemos na nossa caminhada cristã é a pressa. O pecado da pressa. Queremos fazer e tal, isso, aquilo. Não entendemos a soberania de Deus. Se aqueles 3 anos fossem assim. Não, que nós precisamos entender que Deus é soberano. Ele governa sobre céus e terra. Amém? E muitas vezes nós erramos o quê? Porque nós se agitamos, nós falamos coisas que não devemos falar, e não deixamos Deus agir, a soberania de Deus. E cara, descansa no Senhor. Aquietai-vos, que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você crê nisso? Querido, Deus vai te dar estratégia esse ano. Deus vai te dar direção esse ano. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Eleva meus olhos para o monte. Da onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor. Não é do banco, não é do agiota. Não é disso, aquilo, não é de um ímpio. O meu socorro, aquilo que essa obra precisa, o que o reino precisa, vem do Senhor. Nossa dependência, esses 3 homens marcaram fidelidade à palavra, compromisso à palavra, porque a dependência, o nosso refúgio é o Senhor. Corra para Deus, querido. Vá para Deus. Não é o patrão, não é isso, aquilo, a circunstância. Estou falando, não quero que você quebre princípio, mas o nosso refúgio, querido, está em Deus. Amém? Aceitar a soberania de Deus é ter um coração de servo. Tem horas que eu falo assim, Deus, eu vou fazer. Eu vou fazer, Senhor, do teu jeito. Mas o que as pessoas vão pensar, isso, aquilo, isso, aquilo. Deus, você é soberano. Tem coisas que eu não sei, como vai ser, mas eu vou me submeter à tua palavra, à tua direção. Por mais que não adianta, querido. Você não vai agradar todo mundo. Você tem pessoas que vão se levantar com uma decisão sua, mas Deus é soberano. Não tem como admitir um verdadeiro cristão que não sirva a Deus. Eu não consigo entender. Sirva a Deus por gratidão. Proclamando a sua palavra e gerando frutos para o seu reino. Para isso precisamos quebrar as barreiras
e argumentação humana, para que as autoridades de Deus fluam em nossas vidas e assim cumpramos o propósito que Deus estabeleceu para nós. Sabe, querido? Não tenha dúvida, querido, que você não está no corpo de Cristo como um apêndice, uma verruga. O sexto dedo do pé. Não, querido. Você tem uma função no reino de Deus. Por isso que nós precisamos ser cristãos de verdade. Nós temos uma função no reino de Deus. Quem tem, diga amém. Homens com compromisso não desfalecem quando estão sob pressão. Vai ter pressão, vai ter dificuldade. Se suas escolhas se baseiam em preferências, em posições, aplausos de homens, o seu alicerce está trincado. Tem uma coisa que nós precisamos cuidadosamente olhar sobre isso. A pressão não faz o homem, ela revela quem ele é realmente. Descubra a verdade de Deus e transforme nos alicerces da sua vida. Sabe, querido, Jesus disse, eu sou a verdade. Quantos já leram isso na Bíblia? Eu sou a verdade. Então, a verdade não é algo que devemos buscar, mas uma pessoa que temos que seguir e ouvir a sua voz atentamente. Amém? Você crê nisso? Essa é a verdade. Ele está aqui hoje. Né? A verdade está aqui. Se tornou carne. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então é Ele que eu tenho que seguir. É Ele que eu tenho que ouvir. A verdade de Deus. Terceira coisa para encerrar, que é muito importante na nossa fé. Eu pergunto para você, se em vez de 3, fosse um só, será que eles conseguiriam resistir? Querido, nós precisamos entender que Deus é um Deus de relacionamento. Não ande sozinho. Pessoas são importantes na minha e na sua vida. Eu duvido, querido, que se não tivesse 3 ali, né, um falando para o Sadraque, né, e o cara está sendo meio mandrake, e um ajudou o outro, isso, aquilo e tal, vamos juntos, nós vamos lutar juntos. Eu creio que não posso falar que é bíblico, mas eu acredito, querido, né, que às vezes, né, e uma das coisas que Deus está mais me falando esse ano, querido, eu até esqueci de falar para a Viviane, mas o Espírito Santo ontem na oração falou assim, Milton, esse ano você precisa fazer muito mais amigos. Amigos mais chegados que irmão. Quem quer ser meu amigo? Tem que pagar 10 mil reais para mim, Deus falou. Mas eu quero fazer amigos esse ano. Quero fazer amigos de verdade. Não apenas ministerial. Eu quero ter amigos para ir para a praia comigo, ir para a Disney comigo. Quem quer ir para a Disney comigo? Para Orlando, Estados Unidos, para a praia. Né? Eu quero que desse ano fazer amigos. Eu quero brincar de imaginação. Eu quero brincar de xadrez. Eu quero brincar de jogo da velha. Não sei o que for, mas eu quero fazer amigos esse ano. Porque é importante, querido. Né? Eu tenho muitas pessoas aqui que às vezes não se aproximam, têm medo. Né? Mas eu quero dar uma ordem para você, amigão. Seja meu amigo ou Deus vai te matar. Amém? Né? Então, e eu não quero, olha, não quero sair para jantar com você, Maurício. Eu sei que você vai me chamar para jantar, eu gosto muito de comida japonesa. Eu não quero jantar com você para falar assunto de igreja. Eu quero ser teu amigo. Quero me relacionar com vocês como amigo. Amém, irmão? Você entende? Né? Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Precisamos de amigos. Amigos mais chegados que irmão. Quantos aqui têm dificuldade de ter relacionamento de amigos? Talvez sua maior missão esse ano foi assim, eu vou fazer amigos. E às vezes os amigos são chatos. Eu tenho uns amigos chatos, irmão. Não é verdade? Mas nós temos que superar isso, porque amigo, né, supera, né, as coisas chatas do outro. Amém? Tem amigo que vai na casa da gente e não lava nem a louça. Né? Mas é amigo. Né? Eu tinha um amigo que na casa dele, né, ele servia arroz com vina. Mas era meu amigo. Meu amigo. Tem algum problema nisso? Algumas pessoas falam, não vou levar você na minha casa, pastor, que eu tenho que fazer um jantar daquele, a luz de vela. Faz uma luz de vela para tua esposa, para mim, faz xaxixe, faz ovo, faz. Eu quero ser teu amigo. Nós, não sei porquê, mas o Espírito Santo está mandando, né, está ministrando isso no nosso coração. Nós precisamos quebrar alguns argumentos, querido, de religiosidade. É ou não é? Né? Então, puxa, vou ver o pastor de bermuda. Cara, você vai ver, minhas pernas são bonitas, né? Então, coisa que eu preciso aprender com esses 3 homens é unidade. Unidade. Amém, irmãos? Né? Às vezes, querido, eu não vou fazer, mesmo sendo seu, eu vou fazer coisas que não te desagradam, que não agrada a você. E você vai perder essa amizade comigo? Quantos aqui perdem amizade com pessoas porque errou ou fez uma coisa errada? É ou não é, irmão? Você não é cristão, você não é crente, você não entende o valor de um perdão.
Muitas vezes nós perdemos amigos, querido, por besteira. É ou não é? Olha o que o Espírito Santo está falando. Talvez o grande problema, querido, na nossa jornada, nós perdemos pessoas que eram tão importantes, que Deus usava para nos colocar para frente, para nos dar um gás, e porque às vezes ele teve que falar uma coisa que era verdade para mim e para você, e não é mais meu amigo. E você perdeu um verdadeiro amigo por besteira. Eu creio que esses 3 caras, querido, eles tinham uma amizade, uma fidelidade. Tipo Jonatas e Davi. Olha o que aconteceu na vida de Jonatas e Davi. O benefício de uma amizade, de um relacionamento. Então, Provérbios 18:1 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse, insurge contra a verdadeira sabedoria. Querido, tem coisas no relacionamento, em pessoas, no casamento, que a Viviane tem que tolerar. Porque ela é verdadeira amiga. Às vezes ela fala uma frase para mim assim, Milton, eu estou te falando. E assim a faca vem. Quando ela fala, estou te falando, começa a doer a espinha. Estou te falando, porque sou tua amiga. É melhor você ouvir de mim do que ouvir do Marcelo, que é brabo. Sabe, querido, a gente precisa ouvir umas verdades. Sabe esse irmão que está do seu lado aí? É a lixa que vai te polir esse ano. Então, olha o que a palavra de Deus diz. Estou encerrando. A excelência de uma união fraternal. Deus, a Bíblia, toda a palavra é inspirada por Deus. Ele diz assim, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo. Existe uma unção no relacionamento. Existe uma unção no relacionamento. Precioso, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermão, que desce sobre os montes de Sião. Ali, aonde, querido? Relacionamento, amizade, compromisso com as pessoas. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É algo constante, querido. É algo que vem do trono de Deus. Você pode iniciar sua jornada sozinho, mas o lugar aonde Deus está levando você é uma terra chamada juntos. Você crê nisso? Comecei sozinho, mas no final, querido, vai ser junto. Esse ano nós vamos fazer, já foi legal esse ano, acesso do voluntário, mas esse ano Deus promete coisas grandes. Quantos querem? Puxa, eu comecei como algo pequeno e olha onde que eu estou. É isso que Deus quer. Amém? Eu posso começar a minha jornada sozinho. Mas o lugar onde Deus vai te colocar é junto. Por isso, querido, a gente precisa perder algumas coisas, algumas nojeiras, Diga para o seu irmão assim, ei, esse ano, deixa de ser nojento. Essas coisas, querido. Nós precisamos cuidar da nossa vida. Outra fase. Você está aqui, irmão? Você está entendendo como que a fé opera? Não perca o foco. Não perca o foco. A causa mais comum de vivermos abaixo da nossa capacidade, querido, não tem coisa pior do que você viver mediocridade. Mas a causa mais comum de nós vivermos abaixo da nossa capacidade é porque escolhemos andar sozinho em vez de andarmos juntos. A causa mais comum, querido. Querido, tem pessoas que ela peca. A primeira coisa que o diabo faz é te tirar do meio do lugar onde tem unção. A pessoa se afasta. Olha por mim, entenda isso. A primeira coisa que o diabo vai fazer quando você pecar é colocar, não, estou com vergonha, não vou mais na igreja, não vou mais conversar com as pessoas, não vou mais na... É ou não é, irmão? Claro que é. E é dessa maneira que o diabo age. Puxa, é que você se isola. A Bíblia diz que aquele que se isola insurge, se levanta contra a verdadeira sabedoria. O pastor Danilo Figueira, ele fala, cara, esse é um cara burro. Ele diz isso, não fui eu, foi ele que disse, tá, querido? Mas que você se rebela contra a verdadeira sabedoria. Por quê? O diabo vai colocando, minando o nosso coração. Isso, aquilo eu não sei valor. As pessoas não me amam. Fiz, não me reconhece. Aí a pessoa vai se isolando, vai se isolando. E aí vira uma presa fácil para o diabo. Quantas pessoas que você conhece que pecaram e se afastam da igreja? E o pior,
O culpado do pecado dele é a igreja. Não me pastorearam. Não cuidaram de mim. Oh céus! Oh céus! Sabe, querido, talvez esse ano Deus vai te chamar para estar em unidade. Talvez não, Deus está te chamando para andarmos em unidade. Né? No que diz respeito aos relacionamentos, muitos de nós escolhemos ser mercenário. Muitos de nós, infelizmente, inclusive nós precisamos cuidar sobre isso. Nos relacionamentos nós decidimos ser mercenário, ou seja, só tenho relacionamento se tem benefício para mim. Mercenário. Eu sou um mercenário dos relacionamentos. E eu preciso cuidar com isso. Fez. E jogou fora. Você nunca cumprirá a grandeza do seu chamado se você for ver pessoas como um obstáculo. Inveja, ciúme, comparação. Devia ser eu no lugar dele. Devia ser eu. Aquela pessoa é um obstáculo para mim. Não, querido. Quem te chamou foi Deus. Deus deu. Creia a soberania de Deus. Deus te escolheu para isso. Amém? A verdade é que existe, sim, relacionamentos que impedirão de viver uma vida, né, que Deus criou para você. Nós precisamos cuidar. Solteiro. Você tem que escolher muito o seu casamento. A pastora Viviane fala, depois da tua salvação, o mais importante é o seu casamento. Agora, casou, irmão. Aguenta. Ah, mas ela é assim. É a lixa que Deus colocou na sua vida. Deixa ela te lixar. Deixa ele te lixar. Amém? Há um ditado africano que diz assim, esse é ditado africano. Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto. Quantos querem ir longe? Deus quer que nós tenhamos relacionamento. Eu quero concluir. Depois de tudo isso, nossa fé vai ser provada. Depois das lutas, dificuldade. Talvez você chegou aqui no meio de uma luta. Né? Mas no fim, vem a exaltação. Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar no lugar de honra. Deus vai te abençoar. Deus realmente prova a nossa fé. Não para nos humilhar. Mas vai chegar uma hora que Deus vai te colocar no lugar de honra. Por isso, irmão, não quebre princípio. Cumpra o compromisso, a fidelidade, a lealdade. Entenda a soberania de Deus. Porque depois da aprovação, vem a promoção. Quantos querem que Deus vai te promover esse ano? Nós precisamos entender isso. Deus é um Deus que trabalha sobre a sua palavra. E a sua fé vai ser provada. Amém? Então, diga para o seu irmão, ei, depois da aprovação, vem a promoção. Quantos creem que Deus vai te promover esse dia? Mas tudo depende, querido, do seu compromisso com a palavra. Não quebre o princípio de autoridade. Leve Deus a sério. Entenda, se Deus falou, está falando. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Queria que você ficasse de pé.